Gente, Luciano Doll aqui da Inbix. Estamos começando mais um episódio do programa da Inbix, onde a gente costuma trazer assuntos relevantes, pessoas de destaque no mundo do empreendedorismo, da inovação. E hoje a gente tem o prazer, eu falava agora há pouco aqui nos bastidores, que para mim é uma referência pessoal no mundo dos negócios, do empreendedorismo, que é o César Tozetto, né? Do supermercado Tozetto, que aqui em Ponta Grossa, onde é a sede da Inbix, é uma referência em termos de mercado. Ele vai contar um pouquinho dessa história, falar de negócios, falar do momento atual, falar de futuro, de inovação. Obrigado, César, por aceitar o convite de estar conosco aqui hoje. Que agradeço, Luciano, poder estar aqui na Inbix, conversar um pouco com você, participar um pouco aqui desse bate-papo sobre negócios. É isso aí. César, conta um pouquinho assim da história do Tozetto, né? Eu falava agora há pouco que a marca Tozetto é uma marca que está no imaginário de todo cidadão aqui de Ponta Grossa e até do Paraná, né? Como é que começou a história, a geração, né? Conta um pouquinho. O meu avô, o Domingos Tozetto, começou com um armazém na Avenida Vicente Machado, ele e o irmão. Aí eles abriram, cada um foi para um lado, meu avô veio aqui para o bairro onde está a nossa primeira loja e tocou de 1930 a 1945. Aí ele arrendou a loja, foi mexer com o caminhão, acabou sofrendo um acidente. Em 1951 ele retoma a loja, já com meu pai, jovem na época, um genro, que era meu tio, né, genro do meu avô, e um outro irmão que veio depois, o irmão mais novo do meu pai, né. E a partir daí, 17 de julho de 1951, é o contrato social que está até hoje, são 74 anos, né, faz agora. 74 anos. Então, começou ali, né, com um armazém, que depois virou supermercado, autosserviço, já nos anos 70, no início dos anos 70. E a gente vem desenvolvendo, se atualizando, buscando sempre estar inovando e vendo as novidades do mercado. A que você atribui, como eu disse no início, que nem eu brincava assim, a gente tem maionese Hellmann's e aqui a gente tem supermercado Tozetto. Às vezes as pessoas não falam, eu vou ao mercado, eu vou ao Tozetto, né? Tem outras redes aqui tão boas quanto, né? O que você atribui essa intimidade que nós temos com o mercado Tozetto? Eu acredito que os anos de mercado, que a gente está presente aqui, atendendo gerações de pessoas, né, criam esse vínculo desses clientes com a loja, né? Tem pessoas que vão uma vez por mês, outros vão 2 vezes, outros vão todo dia. Então tem cliente aposentado, vai 2 vezes por dia. Então acaba criando realmente um carinho, uma proximidade aí com um grupo de clientes, sem dúvida. Você comentou que por um tempo o armazém não ficou sob controle de vocês, ele foi arrendado, né? O que motivou o retorno nesse momento e reassumir? Houve algum gatilho especial? O que fez isso? O meu avô saiu na época, ali no final da guerra e tal, ele era cardiopata, ele tinha um problema cardíaco, então ele quis mudar é difícil a gente ter, quando eu nasci ele tinha falecido, então certo. A gente sabe do que eu ouvi dizer do meu pai contou. Ele mudou de ramo e tal, aí sofreu um acidente com o caminhão, acabou voltando quando o meu pai já tinha que trabalhar, né, tinha que pôr o resto da família. É um negócio, é um empreendedorismo por necessidade também, né? Claro. O que vamos fazer com a família aqui? Vamos tocar. Meu avô sempre foi empreendedor, então aí essa veia empreendedora aí e a necessidade da família fez o pessoal começar e persistir. Eu acho que perseverar, né, estar sempre dentro do negócio é uma característica nossa, né? Nesses 74, isso, né? 74 anos, houve algum momento, assim, de grande dificuldade que fez vocês imaginarem mudar algum negócio, mudar a rota do negócio, ou alguma crise? Qual foi a maior crise, assim, que você passou? Você não, né? A família e você
entende que foi o momento mais difícil? Olha, os planos econômicos que a gente teve ali na época de Sarney, depois Collor, né, foram momentos assim em que muitas empresas no Brasil não sobreviveram, né, aos tabelamentos, congelamentos de preço, mudanças de taxa de juro. O ramo de supermercado é um ramo de grande giro e de margens pequenas sobre o produto. Então, é muito difícil você conseguir suportar o juro brasileiro, que sempre foi um dos mais caros do mundo, né? Então, ali foram momentos realmente muito tensos, em que o consumidor, a mídia, estava muito hostil ao empreendedor. E desta fase sobrevive um imaginário da população que a inflação é alta de preço e ela é causada pela alta de preço. Quando, se você for ver os grandes economistas, Roberto Campos no Brasil, Von Mises, a inflação é a expansão monetária, né? A impressão de moeda, hoje não é em papel, é digital, que desvaloriza a moeda que você tem no bolso. Isso vai, no segundo momento, acarretar o aumento de preço. E o que você enxerga é o termômetro. Você está enxergando a febre, não a infecção. Né? Mas isso torna o ambiente muito hostil, né, ao comerciante, onde você observa o aumento de preço no teu bolso, ali no caixa. Na ponta, né, final. Na ponta. Ali naquela época, a inflação chegou a ter 80% no mês. Era comum você perceber o cliente abandonar produtos no caixa. Então o trabalhador fazia lá um carrinho com suas compras, chegava no caixa, faltava dinheiro, ele tinha que tirar alguma coisa da compra, porque ele não tinha referência mais de preço. Entendi. Né? Muitas vezes não tinha nada supérfluo para ele tirar, né? Tinha que tirar um produto básico. Tirar da carne, literalmente. Que hoje não é tão comum você observar, né? Houve, ao longo do tempo, uma melhora da questão salarial aos pouquinhos, né? Você vê que isso foi melhorando, né? O Plano Real, ali em 94, que deu uma maior estabilidade na economia, também foi um choque de juros, né? Juros reais, né? Muito alto, e muitas empresas não sobreviveram. Então, eu acredito que a perseverança em continuar, um cuidado no endividamento da empresa, né? Um cuidado nos custos, é sempre importante para você poder enfrentar os momentos. A economia vem em ondas. Tem ondas de grande venda, de contratação de gente, e vende bastante. Daqui a pouco vem uma onda recessiva e você tem que ter condições de você estruturar a tua empresa para que ela navegue aí nos momentos em que o mar não está tão bom, né? Eu acho que assim, todo negócio ele não pode se emocionar demais nos momentos críticos e nem nos momentos de euforia do mercado, né? Isso fala dos custos ali, interessante, que costuma se dizer assim que o bom vendedor, ele primeiro é um bom comprador, né? A gestão disso é importante. Como é que você vê esse cenário hoje, né? Nós falávamos aqui agora há pouco sobre uma inflação alta, uma taxa de juros que não se via nesse patamar desde 2014, salvo engano, né? Como é que o mercado tem sentido o impacto dessa realidade atual? O aumento de preço, né? Claro que tem alguns setores em que você teve um aumento da cadeia de produtos no mundo inteiro, né? O caso do cacau, por exemplo, né? O problema lá na Costa do Marfim, né? Café, né? Que o Vietnã tem a questão do frete marítimo, os contratos europeus para cafés em cápsula. Então você mexe no mundo inteiro e você tem o restante. Você tem o restante do comércio no Brasil, aqui a questão nacional. Você tem o preço internacional e
e o preço aqui, né? Isso torna o consumidor muito sensível a um olhar sobre o produto e o custo-benefício, né? O consumidor vai ficando assim bastante atento a preço, né? E fazer o preço, né, faz parte da boa negociação, né? Então, o supermercado ele também é uma indústria, ele tem lá sua panificadora, confeitaria, tem restaurante, tem açougue, e tem o produto que você compra e vende, o sabão em pó você compra e vende, né? E outros produtos você produz. Então você tem que ter essa medida de produção e saber precificar para você, dentro do público que você atinge, né, poder atendê-lo. Então você tem lojas classe A, tem, né, Curitiba, Belo Horizonte, está tendo exclusivamente classe A. Você tem as lojas que têm uma proposta mais econômica de atender classe social com produtos mais baratos, né? Mais populares, né? Então você tem que atender isso em determinados momentos para ver aonde dói mais no consumidor, né? Porque os custos acontecem de qualquer forma, né? Os custos, o salário que você paga ao empregado, as despesas fixas, né? E o Brasil também tem uma política tributária e de legislação trabalhista e legislações em geral que são das mais complexas do mundo, né? E o empreendedor brasileiro tem que conviver com isso, né? Tem que se adaptar a isso. Você falou assim de posicionamento de público e perfil de cliente, né? Queria que você falasse um pouquinho desse posicionamento hoje, né? De como o Tozeto vê o perfil do seu cliente, né? Quem é o consumidor, o cliente Tozeto, e falasse um pouquinho também sobre essa realidade que é recente do atacarejo, né? Como é que refletiu isso na rede do Tozeto? Então, falar desses dois assuntos. Num passado um pouco mais distante, você tinha o autosserviço, o supermercado, que veio substituindo os armazéns, né, os empórios. E você tinha ali uma variedade de produtos muito mais limitada do que é hoje. Então você tinha detergente para louça, 2, 3 marcas. Lavar roupa, você tinha ali 2, 3 marcas, amaciantes e tal. E isso foi se desenvolvendo. Tinha sabonetes, tinha 2, 3 tipos de sabonete. Hoje a variedade é muito maior. Você tem tipos de lavar roupa para roupa isso, roupa aquilo, tira, mancha e tal. A variedade aumentou muito. As opções em linhas gerais dos supermercados. Os clientes também, que no passado, eu, por exemplo, e os meus amigos, estudávamos todos em escola pública, a sociedade convivia junto em todos os lugares. Era assim que funcionava. Você ia no cinema, estava todo mundo lá no cinema, né? Uns iam mais, outros iam menos no cinema, né? E hoje você tem escola particular, escola bilíngue, escola mais barata, né? Escola pública. Então a sociedade está mais dividida, desde a escola até o lugar onde as pessoas fazem compra. Sim. As compras acabam tendo um impacto da atmosfera do negócio, né? Então, não é apenas preço, prazo, ponto, mas a atmosfera do serviço, tanto num restaurante, por exemplo. Experiência, né? A experiência de compra. Tudo isso está no preço. Muitas vezes um restaurante está muito mais na experiência, na atmosfera ou no local onde ele está. O custo maior do que no produto que vai
na sua mesa. Às vezes muito pouquinha quantidade, até depende do restaurante que você vai. E os clientes passam a querer produtos muito mais para mim. Eu quero um produto que me atende, que é para mim. Então, você tem no shopping, não é só em supermercado, em lojas, né? Você tem muito mais opções de produtos para as várias classes sociais. Em que pese, tênis, por exemplo, você vê o pessoal com tênis super caro, né, em qualquer local, né? Às vezes um funcionário que está no começo da carreira, ele tem um tênis mais caro do que o tênis que eu usava quando eu era moleque. Eu usava um Bamba, e ele hoje usa um Nike super. Depende, né, do quanto de valor o indivíduo atribui aquele tipo de produto, né? Ou o próprio celular. Então, às vezes a pessoa vai lá, parcela o celular e tal. Então, ele dá importância a alguns produtos, né, da sua relevância. O atacarejo no Brasil, ele começou com o Macro, que é uma empresa holandesa, veio para cá nos anos 70, né? E tinha esse formato de clube de compras. Você se associava lá e tinha aquelas prateleiras altas e tal. E era a época da inflação, então as pessoas muitas vezes iam nestes locais para fazer uma compra do mês, né? Ia com a família, comprava as embalagens grandes e tal. Ou às vezes até para abastecer negócios pequenos também. Sem dúvida, né? É o transformador, né? Que compra e tem food truck, um negócio assim, uma lanchonete e tal. E isso veio, concorria sempre com o hipermercado, né? E aqui nos anos 2000, você tem no Brasil uma dificuldade de logística, para você colocar o produto dentro de um supermercado. Imagine uma grande cidade, você vê aquele supermercado e você tem que estar cheio de produto. Então, onde é que eu vou colocar esse meu depósito, esse meu centro de distribuição? Que no início era junto da loja, né? Algumas redes de supermercado multinacionais tinham lojas autônomas de hipermercado. Então passou a se fazer esse centro de distribuição. E no atacarejo, no atacado, o depósito está em cima da loja, né? Fazendo depósito com o pé direito alto, aquelas prateleiras. Isso facilitou a logística. Essa proposta de atender o transformador no início fazia com que a negociação com as indústrias, né, fosse no sentido de que, não, essa minha loja não é um varejo. Eu quero distribuir o teu produto para o transformador. E é um outro canal de venda. À medida do tempo, à medida que muitas redes foram transformando os hipermercados em atacarejos, até porque a venda de linha branca, dos eletrodomésticos, passou a ter uma forte concorrência da internet. Isso dificultou bastante a venda desses produtos nos hipermercados. Muitos hipermercados se transformaram em atacarejos. Por outro lado, a indústria viu que a venda muito mais barato, né, o atacarejo comprar mais barato que o hipermercado, tinham dois problemas. Um, que é você vender mais barato, se perde margem, e o outro que o atacado, normalmente, ele trabalha com uma variedade menor de itens do que um supermercado. E muitas vezes esses itens desse mix de produto, que não estava presente na época no atacarejo, também ia ao contrário do que a indústria pretendia, que era ter a sua maior variedade de produtos dentro daquela rede, né? Tem duas formas de você vender mais. Ou você vende mais para a mesma pessoa, ou você vende para outros clientes, para mais clientes, né? Então, quando você corta o mix da indústria, como é que ele atinge aquele consumidor? Provavelmente tem outra pessoa atingindo. Então, o atacarejo e a inauguração de novas lojas no país todo nesse formato acabou fazendo com que o atacarejo se tornasse o que era o hipermercado, o supermercado, só que mais feio, aquelas prateleiras mais altas, né? Na verdade é um grande varejo, né?
A maioria dos atacarejos, se você conversar com o gerente, com o pessoal que está ali na operação, ele vai te dizer que 90% da venda é para a família, para o consumidor final, né? Então, são formatos de loja. Há quem entenda que esse formato vai ter até onde ele vai chegar, né? Outros acham que ele deve diminuir. Você tem essas... Qual é a tua visão, César, sobre isso? O que você acha que o futuro... qual é o futuro do atacarejo? Olha, eu acho que ele deve crescer mais um tanto, né? E depois vamos ver, né? Você tem esses movimentos em automóvel, né? Houve um tempo que tinha perua, o cara tinha Paraty e tal, daí vai no sedã, agora é o SUV. Sabe, as coisas mudam e você vai se amoldando ao mercado, né? Até porque uma loja, você acaba reformando ela a cada 12, 15 anos, você acaba reformando. Então, a hora que um formato não der certo, você vai ter que transformar em outro, né? Vai ter que transformar em outro. Eu lembro de uma vez que a gente conversou e você falava sobre a quantidade de produtos fora do Brasil no formato white label, né? Que você vai e tem lá a marca Tozeto no arroz, né? Na farinha. E eu lembro que você comentava que isso é muito forte fora do país, né? Você enxerga isso aqui, né? E um pouco de futuro sobre esse modelo. Essa linha de marcas próprias, né? White Label, Private Label, ela cresce na Europa, cresce muito, né? É grande, bastante, né? No Brasil vem crescendo. E o Tozeto participa de um grupo chamado Unigrupo, que hoje reúne 15 redes de supermercados, são 319 lojas em 8 estados. Então a gente fez algumas marcas, constituímos, por exemplo, a principal delas chama-se Casa de Mãe. Tem outras, tem Capone, de produtos italianos, Herdado Mourão, de produtos portugueses, Manque, de produto chileno, e Lenas, que é uma outra categoria que a gente criou de produto nacional. Casa de Mãe tem produto importado também, tem da China, tem da Espanha, e a ideia é você tirar o custo de marketing de cima do produto, né? Então, nós temos dentro dessa associação do Unigrupo e da Companhia de Marcas, que faz o gerenciamento da nossa marca exclusiva, não é uma marca própria, porque é compartilhada por outras 15 empresas, né? Nós buscamos não ser a marca de preço mais barato. Alguns supermercados fazem a busca por marca própria do preço mais barato. Nós fizemos diferente, porque entendemos que para você ter sempre o produto mais barato da gôndola, você vai abrir mão de qualidade. Abrindo mão de qualidade, o cliente começa a não confiar na marca. Levei esse produto, não tava bacana, não gostei. Né? Então buscamos fazer um produto já de custo-benefício. E é um risco também, né? Porque você tem um risco reputacional, às vezes, da tua marca colocada num produto que você quer trabalhar com custo, com preço, né? E é um risco, né? Até ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, algumas redes multinacionais de supermercado fizeram projetos de marca própria. E exatamente por essa postura muito agressiva em preço, acabou não dando muito certo e atrasou, de certa forma, o Brasil enquanto a representatividade das marcas próprias no mercado em geral. Se vê nos Estados Unidos, menos que na Europa, mas já crescendo muito, e não são apenas produtos populares. Você tem uma rede nos Estados Unidos chamada Trader Joe. Trader Joe é de uma empresa alemã, da Audi. Audi é uma empresa que tem supermercados populares, principalmente na Alemanha, tem também nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tem o Trader Joe. O Trader Joe ele tem a Trader Cola, né? É a cola dele, né? Então, os produtos dele são quase todos marcas próprias e produtos top de categoria, de alta qualidade, né?
Na Alemanha você tem vários supermercados baseados nisso, né? O europeu, ele é muito ligado em custo-benefício, né? Vive na Holanda, na Inglaterra. E você tem uma força maior em relação ao fornecedor, né? E uma confiança do cliente. Então, é uma forma de você fidelizar o cliente e conseguir ter um bom produto de custo-benefício, tirando o custo de marketing do produto, né? Televisão, rádio, né? Para você lançar um produto novo hoje no mercado, é muito difícil, né? O investimento, assim, de impacto da marca, né? Para que a marca, né, eu brinquei no começo de Hellmann's, né? Quanto custou para Hellmann's ser Hellmann's, né? No sentido de impacto de marca, né? Como é que você vai lançar um produto agora, do zero, fazer o consumidor pegá-lo no supermercado? E mais, fazer o supermercado comprar o seu produto e colocar para expor. Verdade. Né? E a impressão que dá que os produtos de marca própria no Brasil acabaram criando uma imagem de produtos de segunda linha, né? Exatamente, por essa postura inicial ali de preço, de preço com um produto realmente muito popular. Então, existem alguns projetos, o nosso é um deles, que busca quebrar isso. Só que a marca não é a marca do supermercado. Certo. É a marca principal, chama-se Casa de Mãe. O que eu acho até melhor, na minha visão, assim. E sabe que, por exemplo, Casa de Mãe é um produto que eu consumo na minha casa, né? E a minha esposa, às vezes, ao me mandar pro Tozeto, né, diz, traga esse produto Casa de Mãe, né? Já existe uma imagem da marca legal, né? Muitas vezes o consumidor não entende muito bem na loja como que esse produto tem água de coco, areia para gato e sabonete. Produto que não tem né, nada a ver. Sorvete e bolacha. Totalmente. Como assim? Né? Mas é o gerenciamento. Hoje desta marca, temos 619 produtos. Né? 619 da Casa de Mãe. Casa de Mãe. Que legal. Tem produto que vem da China, da Espanha, e a maioria brasileiro, né? Legal. César, eu lembro que em 2018 eu usei pela primeira vez nos Estados Unidos o self-checkout, né? E achei maravilhoso, né? Assim, né? Como é que o Tozeto, acho que cerca de 2 anos faz, mais ou menos, que... Acho que foi 2021 que a gente colocou mais tempo, então. Me fala um pouco, assim, como é que você tem sentido o uso, né? O perfil e que impactos existiu para a loja, né, para o mercado? Uma coisa que desagrada o cliente é a fila. Então, a nossa proposta é a eliminação de fila, diminuição de fila. A frente do caixa ali, os checkouts, é um dos pontos nevrálgicos, porque você já fez a tua compra e você quer ir embora, né? A gente tem uma sazonalidade, não só das épocas de Natal, Dia das Mães, mas final de semana, um movimento maior, domingo, tem alguns horários de grande movimento, alguns feriados. Eles têm uma certa dificuldade de fazer uma escala de funcionários em que você esteja tudo funcionando e tudo funcione. Daqui a pouco você tem um atestado médico, falta gente, né? E o self-checkout, na verdade, uma vez que o pagamento em dinheiro ele tem cada vez menor, hoje o cartão de débito, crédito, o cartão Os de alimentação também, é tudo através de cartão. Então a venda em dinheiro hoje é 11%, né? 11% Talvez, hoje em dinheiro. E cada vez menor, né? É um uso cada vez menor. Dinheiro vivo mesmo. Dinheiro vivo, a gente recebe e nós depositamos esse dinheiro nos bancos 24 horas que tem na loja. Então esse dinheiro nem fica com a gente. Entendi. Então você pega o dinheiro, deposita, o cliente vai lá com o seu cartão e saca no banco 24 horas, que são máquinas recicladoras, né? Esses 89% que compram em cartão, eles têm plena condição, se você tiver uma tecnologia acessível, de registrar sua própria compra. E é o que fizemos. Uma das vantagens que o Tozeto tem neste momento sobre os outros supermercados é que a gente pesa frutas e verduras na feira. Quando você pesa frutas e verduras no caixa, ele complica um pouco a vida
do cliente e complica um pouco a gestão da operação dos produtos. O ideal seria você embalar mais produtos na feira ali, de hortifrutis. Por quê? Você tem hoje 3 tipos de maçã, 4 tipos de laranja, 2 tipos de manga, até 3 o cara tipos se de achar pera, ali na balança do check-out. 3 tipos de banana. Então, aí o cara vai ter que se achar. Você, o dono do supermercado, vai ter que entender que ele precificou corretamente o produto, né? Por exemplo, a banana aqui no Paraná a gente chama de caturra, né? A banana nanica é sempre muito mais barato do que a banana prata, né? É umas 3 vezes o preço mais caro. Então você tem que confiar que o cliente vai precificar corretamente aquele produto também, né? E no nosso caso, em cada self-checkout tem uma balança que é uma auditoria para fazer uma verificação que você de fato pagou tudo aquilo que você está levando. Né? Não é para pesar produto, é uma validação. Ele pesa, é uma validação. Talvez na Suíça não tenha esse tipo de validação, mas aqui temos que ter esta auditoria. Né? Então, cada produto que chega e é cadastrado, tem produtos que mudam a embalagem, que muda a característica, né? Se ele não estiver pesado na hora do cadastro, se ele passar 3 vezes no self-checkout, o self-checkout registra esse preço, esse peso e leva para o cadastro do produto. Ele também faz 2 coisas. Ele afere o produto. Se mudou o preço daquela embalagem, o peso, você tinha uma embalagem mais pesada e passou a ser mais leve, ele informa o sistema, olha, esse produto aqui está passando, mudou o peso dele. Ele também nos ajuda nessa questão, né, na verificação do peso. Ele é uma auditoria no self-checkout. Funciona muito bem. Mais ou menos 10% hoje das pessoas passam no self-checkout. Eu ia te perguntar isso, 10%. 10% das pessoas, mas o ticket médio do self-checkout é mais ou menos a metade dos outros caixas. Porque a compra é rápida, né? Eu acho que a maior parte das vezes, eu vejo por mim, né? Se eu tiver com um carrinho cheio de compras, não sei se eu vou passar no self-checkout, né? Ele não é feito para isso, exatamente para ele dar agilidade, né? Então muitas pessoas me perguntam por que eu não posso passar o carrinho lá. Primeiro que essa balança, ela vai quebrar. Se você colocar muita coisa, ela é uma balança eletrônica, né? Ela não foi feita para pesar, sei lá, 50 quilos. Ela pesa ali 15 quilos, 10 quilos. Então ela é muito sensível. Não cabe muita coisa também nela. E aquele caixa é feito exatamente para você que veio comprar pouca coisa poder ir embora, né? Sim. Rapidamente. Algo que chama atenção assim no mercado, você falou da questão do dinheiro, né? Uma tendência muito forte, né? O checkout você acompanhou ao longo do tempo, assim, ele cresceu, ele vem crescendo, tem uma tendência de alta, ou ele tem uma estabilização, como é que... Em que sentido? De crescimento por exemplo, você falou em 10%, né? Ele atingiu esse 10% e manteve 10%, ele vem... Não, eu acho que a tendência é aumentar. À medida em que as pessoas vão aprendendo a passar suas compras, elas vão usando mais. No início, nós tínhamos a expectativa que ele fosse muito mais do jovem, né? E não é o que aconteceu. Na verdade, tem gente de todas as idades, inclusive as pessoas mais velhas, veem como um desafio. O cara tem orgulho, eu vou lá, eu sei fazer isso aqui, entendeu? Então ele acaba sendo bem democrático, aí vai todas as idades, né? E à medida que as pessoas se acostumam a ele, ele acaba retornando e por isso aumenta a frequência no self-checkout. Por outro lado, não sei se você viu uma notícia, eu vi recente, parece que na Suíça de um mercado que começou a colocar caixas lentos para pessoas mais idosas, até que gostam de conversar com o caixa, né?
Tem, isso chegou a ver, achei interessantíssimo. Eu vi essa reportagem, realmente tem pessoas que gostam de conversar, né, com os atendentes. Então, acredito que sempre vai ser misto, né? Você vai ter a pessoa que não quer conversar com ninguém, embora isso tenha a pessoa que quer uma atenção, né? Uhum. A gente vê que tem vários clientes que buscam aquele caixa, né? Aquele operador de caixa ali especificamente, né? Isso a gente tem nas nossas lojas e tem também no açougue. Cria-se um vínculo, uma relação de consumo ali com as pessoas que estão atendendo, né? Legal. César, vamos fazer um exercício de futuro, assim, não só em relação ao Tozito, em relação ao mercado, mas em relação ao varejo, né? Estamos em 2025, como é que se enxerga e o que a gente tem aqui na Imbix, uma série de empresas que participam do nosso ecossistema e que são do varejo, das mais diversas áreas, mas que são do varejo. O que o César enxerga para daqui 5 anos e que cuidados você diria que alguém que está no varejo deve ter para os próximos, num cenário de próximos 5 anos? A venda pela internet, ela, especialmente com o Covid, né, teve um crescimento muito grande. O nosso ramo de atividade é um pouco complicado a venda na internet, porque, apesar que a gente tem o delivery, porque ele é um retorno ao armazém do meu avô. Quando você ia lá com uma lista, chegava no balcão e alguém aprontava esse pedido para você lá. A venda na internet é isso. Você entra na internet, no computador, tem alguém que pega e vai escolher as coisas para você. Certo. Muitos dos supermercados que fazem isso é muito mais para entender esse mercado, estar presente, é o meu caso, do que por entender que isso é muito rentável. Quantos por cento hoje é de... muito pouquinho, não dá 0, né? Não dá 1%. Tá. Mas em alguns ramos de atividade, entrega de restaurante, por exemplo, e confecções e eletroeletrônicos, farmácia, né? Tem sido muito importante essa venda pela internet. E eu acredito que continuará crescendo, porque as gerações mais novas já vieram com o telefone celular, né? E ele já sabe o número da calça, o número do calçado, o número da camisa que ele quer. Tem algumas experiências também de você, com o celular, ver o teu tamanho da roupa, né? Ficar na frente do espelho. Eu já pude ver isso num provador experimental, né? Então, eu acredito que isso deve se desenvolver e deve abocanhar mais um pedaço do varejo. Então, o varejista hoje tem que ficar muito atento a isso, aos custos, às comodidades, né? Quando chegamos aqui, conversávamos sobre estacionamento, né? Então, a ausência do estacionamento é um problema hoje para o varejo em geral, né? Sim. Até porque no Brasil cresce o volume de carros, né, assustadoramente, e é onde vamos colocar esse carro para fazer nossas compras, né? Eu sei que você viaja bastante e deve, por óbvio, visitar muitos mercados, né, mundo afora. O que te chamou a atenção, né, em algumas experiências que você teve fora do país em termos de relação do consumidor com o supermercado? Alguns cases. Os supermercados que atendem classe A, classe AB, né, na Europa, por exemplo, tem associado muito restaurantes junto com o supermercado. A experiência no Brasil, você vê café, né, sanduíche, vê restaurante por quilo, mas na Europa você já vê restaurante temático. Eu tenho aqui uma ilha dentro da loja de tapas de estilo espanhol. No meio da loja. No meio da loja é um pouquinho mais complicado a estrutura de cozinha e tal, então tem que ser alguma coisa... às vezes é no canto das lojas em função dessa estrutura, mas tem tapas, por exemplo, no meio da loja. Mas tem restaurante de carnes, você tem restaurante de massa,
assim, com experiências mais sofisticadas no atendimento, né? Talvez para a atração do público, muitas vezes em grandes cidades, né? Ele sai do trabalho e vai fazer um happy hour. Esse público de happy hour é muito forte. Então, o supermercado é um local que você irá para comprar as coisas do dia a dia, de repente comemora o aniversário do Luciano Doll e vai para casa. Sim. Não é como no interior que você sai do trabalho, vai para casa, toma um banho e vai na festa. Então, em grandes cidades tem essa questão a logística do happy hour, é o contrário. Né? Você sai, vai para o happy hour e depois vai para casa. Mas é uma tendência interessante e difícil de fazer, porque o padrão do serviço é um grande desafio, especialmente o serviço de alimentação. Né? Sem dúvida. César, para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu preciso me encerrar, porque senão eu vou ficar conversando com você aqui por mais umas 2 horas, que é sempre bacana. O que o consumidor do Tozzetto pode esperar dos próximos 5 anos? Qual é o posicionamento? Eu tenho visto mudanças, assim, né? Apesar de 74 anos, é uma empresa que quem hoje chega a Ponta Grossa não vai dizer que tem 74, né? Parece uma empresa jovem, né? Mas o que em especial esse cliente pode esperar e qual, né, o posicionamento do Tozzetto para os próximos 5 anos? Qual é o futuro do Tozzetto? Nós estamos reformando as lojas, reformamos 2 já, estamos reformando a loja de Varanas nesse momento, né? Vamos reformar, colocar todas elas na mesma identidade visual, né? Por dentro e por fora. Temos um olhar aqui em alguns pontos da cidade para novas lojas, estamos pensando aqui em qual o posicionamento de classe social, talvez manter o Tozzetto, como são lojas grandes, né? Ele atende a B e C. Certo. Talvez você ter lojas para vários públicos, né? Onde você provavelmente terá que diferenciar, né, o mix de produtos, né? Mas as lojas já existentes, a ideia é manter a característica atual do Tozzetto. Nessa estratégia de ter loja de outros públicos, você imagina ter uma outra marca? É possível, é possível. Que nem a gente tem o Madeiro e o Jerônimo. Ter uma possível. Outra. Para que fique fácil do cliente entender, né, as diferenças, é possível. Se identificar. É possível. Legal. Falei que era o último, mas agora com certeza é o último. Em uma frase assim, para o empreendedor, né? Qual é a dica do César Tozzetto? A dica do César é perseverar. O empreendedor, ele não pode desistir, ele tem que sempre perseverar. Eu acho que essa persistência, mais do que o talento, né? Você tem grandes pessoas com grandes talentos, né? E que não tem a persistência. Então, dentro do empreendedorismo, especialmente no Brasil, eu acho que a questão de não desistir e persistir é o que vai fazer a diferença no longo prazo. Muito bom. César, obrigado. Uma honra ter recebido, uma alegria poder compartilhar, eu desfrutar aqui, né, beber direto da fonte aí e poder fazer com que toda a nossa rede aqui pudesse ouvi-lo e aprender com você. Obrigado. Eu agradeço o espaço e o carinho de sempre com você. Desejo todo sucesso. Sucesso a você, e domingo que vem eu tô lá no Tozzetto de volta, do mesmo jeito que eu tive ontem no Tozzetto. Gente, mais uma vez, obrigado. Super episódio, tenho certeza que é especial. O pessoal do varejo, né, desfrutou, como eu disse, assim como eu, dos insights que a gente conversou hoje. Valeu e até a próxima.